Fala Pacholada, tudo certo? Leonardo Radaeli para comentar esse jogo bem ruim que foi Grêmio e Atlético Mineiro, né? Um jogo que foi tragédia cantada, tragédia anunciada. Mais uma vez, Renato Portaluppi errou na escalação. Quando saiu a divulgação, né, dos titulares e estava Tassiano entre os titulares, eu vi que ia ser mais uma noite longa, mais uma noite de frustração e de erros. E ele errou mais uma vez o Renato. O Renato que já tinha errado em São Paulo e o campo em São Paulo no Allianz Parque, o tão comentado gramado sintético do Allianz Parque avisou, olha, Tassiano não pode jogar nesse time titular do Grêmio. O Grêmio perde a engrenagem, perde a conexão do meio, perde a química do meio. Não pode. Quando a gente pensa que o Renato vai acertar, vai botar um time mais harmônico, um time mais coeso, ele repete o mesmo erro da última partida e escala Tassiano. E o que a gente viu? Um primeiro tempo ruim das duas partes, onde nem Grêmio e nem Atlético Mineiro foram produtivos no ataque, não criaram muitas chances de gol. E aí quando tu pensa assim, o Grêmio vai de Lucas Silva, Tassiano e Jean-Pierre no meio, o que tu pensa? Pelo menos uma solidez defensiva o Grêmio vai ter, né? O Grêmio na transição defensiva pelo menos vai ter uma segurança ali na defesa. E não foi isso que aconteceu. O gol do Atlético Mineiro sai num pênalti cometido por o Tassiano, mas era um Grêmio desorganizado, um Grêmio todo bagunçado no meio-campo na transição defensiva. Nisso saiu o pênalti que o Tassiano cometeu e aí saiu o pênalti marcado pelo Johan, né? Meio-campo do Atlético Mineiro. Já no segundo tempo, mais uma vez, o campo gritou, não deu certo o Tassiano. Não deu certo esse meio-campo e o Renato não muda. Insistiu na mesma formação do primeiro tempo e a formação não deu certo. E o Grêmio começa a reagir com a entrada de Pinares e de Maicon. A mesma história de São Paulo. Incrível. Os erros foram repetidos e os acertos a partir dos erros também foram repetidos, né? Renato tá sendo um craque, né, de corrigir os próprios erros, né? Corrigiu em São Paulo, o Grêmio melhorou, e corrigiu contra o Atlético Mineiro, o Grêmio também melhorou. E a partir da entrada do Pinares e do Maicon, e a qualidade do capitão Maicon, o Maicon tem muita qualidade. O Grêmio engrenou no meio-campo, o Grêmio começou a criar mais, ter mais volume de jogo, ter mais construção, ter mais jogadas entre os jogadores do setor, e outra, né, com a adesão do Maicon e do Pinares, o Jean-Pierre cresceu. O Jean-Pierre que está fazendo um primeiro tempo péssimo. O Jean-Pierre cresceu porque aí sim tinha companhia, tinha assessoria, tinha um companheiro digno para o Jean-Pierre. E com isso o Grêmio produziu, chegou ao empate, um gol do Everton. E depois do empate o Grêmio até flertou com a vitória, muito pelo Ferreirinha. Mais um jogador que já merecia mais chances, que pede passagem, mas parece que é dosado, tem as asas cortadas pelo treinador. Então, são muitos erros, são muitas preferências, muitos bruxismos que acabam comprometendo o rendimento do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Presidente Romildo falou em mobilização, Paulo Luz falou em mobilização. Mobilização por quê? Se os erros acontecem e o treinador não corrige. E pior, ele repete os erros. Então, é um momento complicado, é um momento de reflexão, o campo grita, o campo pede socorro, a torcida grita, a torcida pede socorro e parece que o treinador não vê. Então isso é muito complicado. E nessas duas jornadas, Palmeiras e Atlético Mineiro, o Grêmio deixou 4 pontos no caminho. 4 pontos pela insistência do treinador num esquema que não dá certo. Futebol começa sempre no meio campo, sempre. É a engrenagem de qualquer time. E quando tu mexe nessa peça, mexe na engrenagem, vai dar errado. Deu errado em São Paulo e o Renato repetiu mais uma vez o erro em Porto Alegre contra o Atlético Mineiro. E vamos falar um pouquinho, né? Jean-Pierre e PP. O Jean-Pierre cresceu muito em São Paulo quando jogou como segundo volante ao lado do Matheus Henrique, depois cresceu jogando com o Maicon também. Mesmo caso da partida desta noite contra o Atlético Mineiro, ele cresce no segundo tempo jogando ao lado do Maicon. É um jogador que ainda precisa ser mais competitivo, é um jogador que precisa crescer sem bola, ele precisa querer, não pode jogar numa zona de conforto, ele tem que querer, tem que colocar mais intensidade, mais raça no seu jogo. E pelo menos com a qualidade do Maicon ele cresceu com a bola no pé e aí a qualidade ele tem, né? Mas é um jogador que está devendo muito taticamente sem a bola e também na mentalidade dentro do jogo. E o PP? O PP que é um cara que eu defendo muito, acho excelente jogador, acho um craque de bola. Um PP que foi muito bem marcado no primeiro tempo, com 2 jogadores dobrando a marcação em cima dele, e um segundo tempo que ele
inexistiu. Mal jogou, mal tocou na bola, foi até substituído no final do segundo tempo. O que está acontecendo com os guris do Grêmio? A gente tinha muita esperança no PP, o PP até no primeiro momento respondeu bem, foi protagonista em alguns momentos da temporada, mas nesse momento de reta final de temporada parece que ele está decaindo. Será que está pensando no Porto? Pô, complicado, né? A gente tem uma reta final aí, muitas coisas a disputar ainda, a cabeça tem que estar aqui no Maitá, tem que estar na arena do Grêmio. E o Jean-Pierre? O Jean-Pierre é a conexão do meio campo, é o encaixe do meio campo, ou o jogador está meio displicente, está faltando a mentalidade dele em campo? Então são dois pilares fundamentais para o sucesso do Grêmio e dois pilares que oscilam, que estão sendo criticados e que o rendimento não é bom também. Então, uma noite péssima de quarta-feira para o torcedor gremista, a gente vai dormir de cabeça pesada, vai acordar com uma ressaca do jogo ruim de ontem, mas é o seguinte, né, gente? Clássico Grenal domingo e o Grêmio tem que ganhar a qualquer custo. Grenal não se disputa, né? Se ganha, o Grêmio vem de 11 Grenais invictos, quem sabe no domingo, na Zona Sul, lá no Beira-Rio, o Grêmio consiga a 12ª vitória, que seria importantíssima. A mobilização do Campeonato Brasileiro parece que não existe, né? Parece que o Grêmio sempre tropeça na hora de engrenar no Campeonato Brasileiro. Eu já desisti do Brasileiro. Contudo, Clássico Grenal é diferente, é um jogo à parte, um campeonato à parte, e o Grêmio precisa vencer no Beira-Rio. Uma resposta para o torcedor, um alento para o torcedor. Então espero que a equipe corresponda e que o Renato enxergue os erros que está cometendo e não repita. Porque o Grêmio precisa ser forte, o Grêmio precisa ser competitivo e não pode insistir nos erros. Essa aí foi a minha opinião pachola. Se gostou do vídeo, dá o like aí, te inscreve no canal. Gurizada, beijo nos corações tricolores por aí. Abraço.